Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos ao Caleidoscópio, um programa dentro do canal Periscópio, onde eu trago todas as segundas-feiras curiosidades das mais variadas. Meu nome é Thiago Queiroz e neste vídeo eu vou falar da famosa Legião Estrangeira, um exército pertencente à França, formado unicamente por soldados de várias nacionalidades, que não a francesa, mas lutando pelos interesses franceses. Ela é uma das tropas mais bem preparadas do mundo, uma das mais experientes, muito famosa, muito conhecida. Existem também muitos mitos que circulam por aí a respeito dela. Um deles, inclusive, diz que você pode se alistar utilizando nome falso, o que é uma meia-verdade, tá? Eu vou explicar isso melhor após a vinheta. Então, pessoal, como eu falei, a Legião Estrangeira é bastante famosa. Ela aparece em várias obras de literatura, no cinema. Tem um filme, inclusive, muito bom sobre ela. Se chama O Legionário, um filme com o João Cláudio. João Cláudio, conhece o João Cláudio? João Cláudio Van Damme. Ah, lembrou dele agora, né? Então, esse filme conta a história dele na Legião Estrangeira. Ele se alista fugindo de um assassino que estava perseguindo ele, um mafioso, e ele inclusive se alista utilizando um nome falso. Interessante, né? Mas neste vídeo eu vou contar como é a Legião Estrangeira de verdade. Ela foi fundada em 1831 pelo rei Luís Filipe, após ter sido aprovada uma lei que proibia estrangeiros no exército regular francês. Então ele formou uma tropa à parte. Primeiro ele ordenou que todos os soldados do exército que fossem estrangeiros fossem transferidos para essa tropa, e ao longo do tempo ela foi desenvolvendo e passou a aceitar novos alistamentos de estrangeiros. O que chama a atenção nessa força é que são pessoas de outros países, brasileiros, russos, chineses, japoneses, africanos, lutando pelos interesses franceses. São soldados a serviço da França. Normalmente um militar serve a uma força armada de seu país, né? Mas nessa tropa você tem pessoas de outras nacionalidades servindo a França. E ela também é muito famosa pelo suposto fato de que você poderia se alistar com um nome falso e assim você ganha uma nova identidade, né? Então, um terrorista, por exemplo, um assassino, supostamente, né, uma pessoa que já tivesse sua vida comprometida de alguma forma, poderia se alistar utilizando um nome falso e a partir dali passaria a ter uma nova vida, porque teria um novo nome. Os registros anteriores passariam a ser desligados dessa pessoa e ela não seria mais identificada. Mas na realidade não é bem assim. Eu vou explicar isso direitinho em breve. Uma tropa formada por soldados estrangeiros não é uma exclusividade da França. Vários outros países têm tropas nesse modelo, tá? Por exemplo, a Rússia tem uma, a Espanha também, mas a Legião Estrangeira é simplesmente a mais famosa delas. Atualmente ela conta com cerca de 7.000 homens estacionados em bases na França, na Córcega, na Guiana Francesa, nos Emirados Árabes e na ilha de Mayotte, que fica próximo a Madagascar, na África. Uma vaga na Legião Estrangeira é muito disputada. Por ano, cerca de 5.000 homens se inscrevem nas provas de admissão, mas cerca de 800 são aprovados. Ela é uma das forças mais bem treinadas, mais bem preparadas, mais bem equipadas do mundo. O treinamento inicial é muito puxado, muito intenso e rigoroso. Lembra um pouco, inclusive, o treinamento que a gente vê no filme Tropa de Elite, né? Um treinamento bem pesado, onde só os mais fortes são aprovados.
o treinamento da Legião Estrangeira ela tem um objetivo semelhante, de selecionar os mais engajados, os mais fortes, os mais bem preparados, os mais comprometidos. E outro detalhe interessante é que, como tem pessoas de várias nacionalidades, pessoas com culturas muito distintas, o treinamento é muito baseado no companheirismo, em você ajudar o seu colega a superar um obstáculo, ou você formar uma equipe para atingir um determinado objetivo. É um treinamento centrado na equipe. A história de que você pode se alistar com nome falso era verdade, Até 2010 era possível isso, mas a partir de 2010 essa regra acabou e hoje, se você quiser se alistar na Legião Estrangeira, você tem que revelar sua verdadeira identidade. Da mesma forma, não é aceito qualquer um em suas fileiras. Quando uma pessoa se candidata para os exames iniciais, seus registros passam por uma rigorosa análise, inclusive os antecedentes criminais. E alguns crimes como terrorismo, homicídio e tráfico de drogas não são admitidos de forma alguma. Se algum candidato foi identificado que já foi indiciado por esses crimes, ele é eliminado na hora. Depois de passar por essa análise criteriosa e pelo treinamento pesado também, se o candidato ele for aceito, ele passa a integrar as fileiras da Legião Estrangeira e recebe um fuzil, que ele jura jamais abandoná-lo. E jura lealdade não à França, mas à própria Legião Estrangeira. Quando ele ingressa na força também, ele assina um contrato de 5 anos, O período mínimo de serviço é de 5 anos, que ele não pode desistir. Se ele quiser desistir do contrato, ele pode ter que cumprir o restante do contrato na prisão. Após esses 5 anos, se o militar tiver uma folha de serviço impecável, ele tem direito a dar entrada no pedido de cidadania francesa. O soldo de um legionário é de cerca de 1.200 euros. Se ele for designado para missões no exterior, esse soldo pode chegar a 3.600 euros. Apesar das vantagens de ser um legionário, essa profissão também impõe muitas restrições. Por exemplo, um legionário é sempre considerado solteiro. Mesmo que ele seja casado, para a legião ele é solteiro. Ele também não pode tirar carteira de motorista, nem comprar imóveis e nem comprar automóveis. Hoje nós temos cerca de 130 nacionalidades na Legião Estrangeira. E uma das mais comuns é a brasileira. Brasil! Que tem cerca de 300 a 400 homens integrando as suas fileiras. E esse foi o Caleidoscópio de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, mas muito mesmo. A ponto de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo nas redes sociais e indicar o canal para os seus amigos. Se você quiser sugerir algum tema, será muito bem recebido. Pode deixar aí nos comentários que com certeza colocarei na minha lista. Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!